Então vamos lá. Mas como é isso? Como é que é construído isso? Vou fazer aqui esse gráficozinho aqui. Lembra que a gente falou aqui o tempo todo aqui que toda essa depressão é construída, né? Desde a infância lá, com a educação de papai e mamãe, vai construindo dentro da nossa mente. Eu quero que você imagine que isso aqui é teu cérebro. Aqui é teu subconsciente, que é essa vozinha que fala na nossa mente, que é responsável por 95% de quem nós somos. E aqui o nosso consciente, né? Que é a nossa parte força de vontade, analítica, racional, memória de curto prazo, que é 5% de quem nós somos, tá certo? Ou seja, mas para a neurociência, para Antônio Damasio, Dr. Antônio Damasio, a razão é uma emoção disfarçada, tá? Se você for parar para analisar, a gente aprendeu que nós somos seres racionais, porém nós somos seres emocionais. E toda razão tem uma emoção disfarçada por trás. Por quê? O neocórtex, que é o nosso cérebro mais jovem, que tem 70 mil anos, né, ele trabalha para o subconsciente. Então, ele só vai responder aquilo que o subconsciente manda ele responder. Por isso que a gente cria muita justificativa na nossa vida, tá? Por isso a gente é um mar de justificativas. Se você for parar para analisar, por que eu me casei, você vai justificar. Por que eu fiz aquilo, você vai justificar. Por que eu fiz aquilo outro, você vai justificar. Tá certo? Então vamos lá. Como é que acontece aqui? A gente falou, né? Já falou disso no meio da semana. E aí vamos lá. Imagina que está construindo aqui essa depressão. Imagina aqui que, vamos lá, com um aninho. Não, vamos usar outro exemplo legal. Imagina aqui com 3 meses de gestação, 3 meses na barriga da mamãe. Imagina que você está na barriga da mamãe aqui com 3 meses e aí a mamãe está lá, está triste, né? Está triste porque o papai saiu, né? Está bebendo e não voltou. Vamos lá, 3 meses. E aí a mamãe ficou triste, passou a emoção para você, você também está lá triste, sentindo a tristeza da mamãe. E aí o que acontece? Com um aninho de vida, né? Com um aninho de vida tá lá a mamãe, né? Em casa, chorando. Por quê? Porque brigou com o papai, que o papai chegou bêbado em casa, né? O papai chegou bêbado em casa e a mamãe tá chorando lá e a mamãe tá se sentindo angustiada. Angústia. A gente tá aqui alucinando um caso, tá? Uma situação. Então vamos lá. E aí com 2 aninhos, você acorda e aí mamãe e papai não tá no quarto, tá certo? E você não vê ninguém e aí você fica com medo, com 2 aninhos. 2 aninhos, 1 aninho, 3 meses. Medo. E aí vamos lá, passando desse período aqui de 2 aninhos, vamos para cá. Isso aqui a gente está construindo esse caminho neural no teu cérebro. Imagina o teu caminho de casa para o trabalho, imagina o teu caminho de casa para a faculdade. Esse caminho neural dessa construção. Lembra aquela paredinha que a gente fez aqui? É a construção da depressão do Joãozinho, que é o nossa pessoa aqui, João. Vamos lá. Então, com 4 aninhos aqui, vamos lá, 4 aninhos, o priminho briga com o Joãozinho. Bom dia, Juliana. Bom dia, vamos lá. Com 4 aninhos, o Joãozinho briga com o priminho. E aí ele fica com raiva. Vamos lá. Com 7 aninhos. 7 aninhos, ele, vamos dizer assim, que eu gosto de dizer, ele cai da bike. 7 anos ele cai da bike. Né? E aí ele caiu da bike, chorou, se relou, se machucou. E aí ele fica triste novamente. Vamos botar aqui que ele está triste de novo. Né? Então vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. E aí o que acontece? Mais para frente, com 13 anos, ele teve um bullying no colégio. E nesse bullying aí ele sentiu, né? Sentiu aí uma incapacidade, uma sensação de incapacidade. Aí vamos lá, com 18 anos, aquela namoradinha que ele achava que ia viver com ela pro resto da vida, deixa ele, e aí ele sente uma sensação de vazio, né? Galera, você que está aqui na live, aperta e segura no coraçãozinho, manda esse aviãozinho notificando as pessoas que você ama, tá certo? Trazendo ela para essa live aqui, que pode ser muito interessante e muito importante para elas, tá certo? Então vamos lá, vamos notificando a galera e trazendo o pessoal para cá, tá?
a gente está construindo aqui o caminho neural, como seria a construção dessa depressão no teu cérebro. Estou alucinando aqui emoções, mas pode ser desse jeito, pode ser de outras formas. Então assim, a gente está construindo aqui uma ideia, né, de forma didática de como é gerado isso tudo, tá certo? E aí eu vou te explicar o que a hipnoterapia vai fazer para resolver essa parada, tá? Então vamos lá. Aí gerou aqui um vazio. E vamos lá que aí ele com 25 anos, 27 anos, toda aquela pressão, terminou a faculdade, conseguindo o primeiro emprego, ou está migrando de emprego para uma instituição maior, para uma empresa multinacional muito maior, e aí tem uma pressão de casa, tem uma pressão do trabalho, tem a pressão, toda essa pressão externa explode aqui. Vamos lá. Explode na depressão do Joãozinho. Porém, o que acontece? Nesse período aqui, o Joãozinho já vem construindo várias emoções, né? E essas emoções elas vão levando a essa queda de humor do Joãozinho, certo? Ele já vem construindo. E aqui num período que geralmente aí vai, nesse período aí, mais ou menos 2 semanas, né? Que o Joãozinho estava com toda essa tensão de faculdade, trabalho, de ascensão, a família cobrando, todo mundo querendo que ele seja o melhor, né? Voltando a dizer, a gente aqui no Brasil, a gente é muito pressionado para ser a criança que andou primeiro, que falou primeiro, ter as melhores notinhas na escola, a criança mais bonita, a criança que tem as melhores notas no Enem, a melhor pontuação no Enem, que a gente entra na melhor faculdade, que a gente entre na melhor instituição, na melhor empresa, né? Que a gente consiga as promoções melhores possíveis. Então, ou seja, existe uma pressão grande em cima da gente, tá certo? Porém, isso pode acontecer você jovem, pode acontecer você com mais idade, depende da interpretação do teu subconsciente. De acordo com a interpretação do subconsciente é que vai explodir isso aqui mais rápido, tá? Ou mais tardio, tá certo? Então vamos lá. Então construímos aqui esse caminho neural. E o que a hipnoterapia avançada vai fazer? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. A hipnoterapia avançada é o método mais eficaz hoje, né, no tratamento de depressão e ansiedade, síndrome do pânico, insônia, entre outras, né, até doenças entram no meio, tá certo? Porque a gente entende que todo sintoma tem causa, tá? Se tem sintoma, tem causa. E com a hipnoterapia a gente consegue tratar isso. A gente não fala em cura porque curandeirismo é crime, tá certo? Mas a gente consegue tratar isso e mudar a compreensão a nível subconsciente disso. Lembra que o teu subconsciente é uma criancinha de 3 anos interpretando tuas experiências emocionais? Então é assim, se você parar para analisar, nossos problemas, eles não são racionais. Se fossem racionais, a gente chamaria um amiguinho que a gente tem mais intimidade, conversaria com ele e resolveria. Então, ou seja, nossas questões são emocionais e não são lógicas. Então, ou seja, uma mãe chorando na barriga, você na barriga da mamãe e a mamãe chorando, né? Por isso ou por aquilo, pode gerar uma depressão em você. A mamãe chorando lá atrás pode gerar um câncer em você. Então, ou seja, o nosso cérebro ele é mais ou menos desse jeito, ele não é muito lógico, né? E ele vai montando uma estratégia de sobrevivência, né? Estratégia de sobrevivência para a tua vida, tá? Então, se você parar para analisar teu relacionamento, teu trabalho, o meio que você vive, a forma que você vive, as pessoas que você se conecta, tudo isso é estratégia de sobrevivência a nível subconsciente, tá certo? Se você vota no Lula, se você vota no Bolsonaro, né, tudo isso tem uma estratégia lá dentro a nível subconsciente, tá? Então vamos lá. O que a hipnoterapia avançada vai fazer? O que ela faz? Eu coloquei uma pergunta nos meus stories falando qual é a finalidade da hipnoterapia avançada? É ressignificar ou reeducar o sistema? E aí muita gente ficou em dúvida, inclusive tem um vídeo que vai estar saindo aí para a gente explicar isso. Então, a hipnoterapia avançada ela não vai ressignificar, que é dar um novo significado, é usar um outro filtro, é você olhar a mesma coisa com outra ótica. Não, a gente vai levar compreensão, reeducação mental. Se você tem um filho, você educa ele. Se você pega um filho para adotar e ele já tem uma certa idade, em algum momento você vai ter que reeducá-lo, certo? Porque tem muitas
o perfil de comportamento que ele viu da outra família, talvez em alguns aspectos não vai bater com o da tua família, da tua ancestralidade. Então você vai ter que reeducar aquele sistema para que aquele sistema pare de gerar, pare de agir do jeito que ele age. Quando eu reeduco o sistema aqui fora, os sintomas somem porque ele para de agir do jeito que age aqui, tendo compreensão, tendo entendimento, e ele para de agir dessa forma. Imagina só, uma criancinha que ela tem um hábito de pular o muro em vez de entrar pelo portão da casa. Então você chega para aquela criancinha e fala: filho, você pode passar pelo portão, tá? Você tem essa possibilidade. E aí, opa, ele começa a entender e dizer: ah, então peraí, então posso passar pelo portão em vez de pular o muro? Pode, muito bem. Então ele muda o comportamento dele aqui, ele tem um aprendizado aqui a nível subconsciente, e lá em cima ele muda, né, os sintomas, tá certo? Então vamos lá. O que a hipnoterapia avançada vai fazer? Nós vamos utilizar ferramentas para a gente acessar a causa raiz do problema, que é esse evento com 3 meses você na barriga da mamãe, tá certo? Então a gente vai reviver esse evento. Vamos lá, reviver esse evento. Lembra que no nosso subconsciente estão as nossas memórias de longo prazo? Então se você parar para analisar, é o seguinte, vamos lá, se você tem filho, você parar para pensar, você consegue lembrar, né, no dia que você descobriu que estava grávida? Se você é homem, você consegue lembrar do dia que sua esposa disse que estava grávida? Se você é casado, tem namorado, tem namorada, você consegue lembrar do primeiro dia que você deu um beijo nela? Onde você estava? Com que roupa você estava? Se você parar para pensar, você vai começar a lembrar. Cara, eu lembro disso, estava em tal lugar. E você vai dizer ele bate pronto. Por quê? Porque gerou emoção. Se gerou emoção, está a nível subconsciente. Se está a nível subconsciente, está gravado aqui dentro. Tá? Está no teu sistema límbico. Está gravado. Tá no hipocampo. Então, ou seja, tá lá embaixo. Tá certo? E qual é a função, né, da hipnoterapia? É reviver esse evento e levar a compreensão esse subconsciente lá atrás. Tá? Com 3 meses. Se eu chego aqui, converso com esse subconsciente aqui, explico para ele, levo compreensão para ele, falo para ele que a mamãe ama ele, que ele ama a mamãe, e levo compreensão sobre aquele evento que está acontecendo lá atrás, tá certo? Porque o que acontece? Nessa interpretação que gerou essa depressão, o subconsciente ele entendeu daquela situação ao modo dele, tá? Então, ou seja, ele entendeu que a mamãe está chorando lá, ele é literal, ele vai dizer, está acontecendo alguma coisa, né? Então, ou seja, a minha estratégia de sobrevivência, eu vou criar uma estratégia de sobrevivência aqui, beleza? Maravilha. Mas quando eu vou lá, revivo esse evento, tá? E aí, levo compreensão, levo entendimento para ele, explicando aquela situação e mostrando possibilidades diferentes, reeducando ele, mostrando que existem outras saídas, e aí ele compreende, é como uma criancinha, né? Filho, se você colocar a mão na tomada, vai levar choquinho. E aí você explica para a criança. Teu filho em casa, por mais que ele seja criancinha, o cérebro dele é um computador de última geração. Então, ou seja, quando você vai falar com teu filho, explica para ele. Conversa com ele. Educa ele. Essa parada de, não, eu já falei não. Aí o cara vai lá e mexe, você bate nele. Você não falou nada, você não educou nada, né? Não faz sentido, né? Eu entendo que nós somos animais, mas você está agindo de forma animal. É uma reeducação, é como se fosse um choque elétrico no teu cérebro. Não faz sentido. Agora, se eu digo para você, filho, essa tomadinha vai levar um choquinho, que vai gerar um dodó, enfim, tal. E aí a criança, entendi. Então, ou seja, ali não é lugar de mexer porque tem isso, isso e isso. Diferente, né? Então é assim que a gente faz, tá certo? É simples e complexo ao mesmo tempo. É simples e complexo ao mesmo tempo. Quando você encontra um profissional ético, competente, tá certo? Que te traz segurança, tudo é maravilhoso, tá certo? Então vamos lá. A gente vai reviver esse evento, levar a compreensão. Imagina, quando a gente leva a compreensão para esse evento, o que acontece? O nosso subconsciente, ele tem um poder de criar e recriar padrões a partir da compreensão. O que é esse padrão? Esse padrão de comportamento que gera essa depressão, tá certo? Então vamos lá. No momento que eu levo compreensão para esse subconsciente, o que acontece? Eu vou colapsar esse evento. E aí é como se a gente tivesse um castelo de cartas. Já brincou de dominó? Aquele dominó que você derruba um aqui e vai caindo todos? Então é mais ou menos isso. No momento que eu quebro aqui a base, né, a pilastra que sustentava todo esse edifício, ela começa a ruir o edifício. Mas nesse caminho aqui
No momento que eu faço isso, pode acontecer de manter-se ainda um evento, 2 eventos, no meio do caminho, para a gente poder tratar ainda, ter que tratar ainda, pode acontecer. E nós vamos passar por ele e nós vamos tratar. Tá certo? Romero, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu vou reviver esse evento? Vamos lá. Lembra que o nosso cérebro, o que é real, o que é imaginário, é a mesma coisa? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Para o nosso cérebro real, para o nosso cérebro, o que é real, o que é imaginário, é a mesma coisa. Vamos lá. Se eu colocar você numa sala de realidade virtual alterada, tá certo? Você sabe que a sala está vazia, que não tem nada, não tem ninguém, nada vai bater em você. Maravilha. Porém, você está lá com aquele óculosinho, né? E aí, acontecendo todo um evento lá dentro, daqui a pouco vem um trem, vem um morcego, vem um passarinho, e aí você se afasta. Por quê? Porque o teu subconsciente que comanda a tua vida, então ele acredita que aquilo é real. Romero, e com a hipnose faz para descobrir o evento que gerou tudo isso? Opa, Rosilene, você sempre tem perguntas interessantes. Eu vou chegar nesse ponto já já. Segura aí que eu vou responder. Então vamos lá. O nosso cérebro, quando você vê aquela situação, ele acredita que é real. É feito um filme. Quantas vezes você está assistindo um filme de ação, no momento da ação, você toma aquele susto. Um filme de terror, você toma aquele susto. Por quê? O teu cérebro acredita que aquilo é real. E o que é hipnose? Pegando o gancho da nossa querida aí, Rosirene. Hipnose, pessoal, é simplesmente a capacidade de imaginar. Capacidade de pensar. Se você consegue imaginar uma cadeira, se você consegue imaginar, né, o teu caminho de casa, você entra em hipnose. Hipnose é uma característica natural da nossa mente, não tem a ver com religião, com capeta, não tem poder de hipnotista, não existe nada disso. É simplesmente o teu poder mental. Tudo que você coloca aqui dentro, você acredita aqui dentro, ele se transforma aqui fora, numa realidade. Então, ou seja, tudo que você foca dentro da tua mente, já fiz esse desenho milhares de vezes, vou fazer mais uma vez. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, cadê? Aqui, ó, imagina aqui nosso cérebro aqui. Vamos lá, deixa eu fazer maior. Tudo que você foca aqui dentro. Imagina que esse aqui é teu cérebro e esse pontinho é uma ideia que está aqui dentro. Uma ideia sobre o corona, sobre todo mundo que vai morrer, sobre um monte de coisa lixo, né? Ou um monte de coisa boa, né? Sobre eu vou alcançar meus objetivos, meus sonhos, minhas metas. Eu sou foda, né? Então vamos lá. Tudo que você foca aqui dentro, ó, tudo que você foca lá dentro, o teu cérebro expande aqui fora. Exemplo disso, vamos lá, exemplo disso. Quando você, vamos falar da gravidez, você descobre que está grávida. Do nada, no outro dia você começa a ver milhares de mulheres grávidas. Você começa a ver lojinha de bebê na tua rua que você nem sabia que tinha. Um exemplo, você quer comprar um carro dos teus sonhos. E o que acontece? Você começa a pesquisar, começa a sonhar com aquele carro, começa a fazer conta, começa a fazer matemática. Imagina que esse carro é uma BMW X1, que é um carro difícil de você encontrar. Porém, quando você bota o pé na rua, parece que abriram as portas da BMW. Já aconteceu isso com você? Coloca aqui pra mim, hashtag faz sentido. Se já aconteceu isso com você, coloca aí, hashtag faz sentido. Pode ser com um bebê, com um carro, pode ser num celular, pode ser, enfim, uma bolsa, pode ser um monte de coisa, tá? Que você começa a dar mais foco àquilo e a tua mente expande, tá certo? Então vamos lá. E aí, voltando à nossa explicação, né, da hipnose. Hipnose é imaginar, é nossa capacidade de pensar. Hipnose é seguir instruções, tá? Quando você segue instruções. O que é seguir instruções? Romero, levanta o braço, baixa o braço. Isso é hipnose. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Hipnose é mudança de percepção. Vocês que são mulheres são campeãs nisso. Campeãs. A mulher, ela entra no shopping de 9 horas da manhã e só vai perceber que é 17 horas porque deu fome. Isso é mudança de percepção. O homem que joga videogame, ele começa a jogar videogame 9 do dia, quando vai ver é 2 da tarde. Tá certo? Ou seja, mudança de percepção. E o capeta entrou no corpo dele, né? Ele foi abduzido, ele dominou a mente de alguém. Não, cara, não faz sentido isso. Muita gente que está aqui é professora de escolinha. Imagina se as crianças conhecessem o poder mental que elas têm. Imagina que essas crianças soubessem fazer auto-hipnose, que toda hipnose é auto-hipnose, é você que se permite, eu não tenho poder, né? Quando o meu cliente cola o olho, quando eu colo a mão dele, quando eu faço ele escrever o nome,
né? É porque ele me permitiu. Imagina aqui, na terapia, o que eu preciso, né? Quando eu vou colocar alguém em hipnose, porque na realidade o cliente é que se auto-hipnotiza e eu só conduzo ele, eu preciso que você me dê o controle. É você dizer, Romero, eu confio em você, eu estou te dando o controle da minha vida. E aí você me dá esse controle. E aí eu conduzo você ao processo de hipnoterapia. É simples assim. Se você não me dá o controle, se você não me permite, porque muita gente chega para mim, Romero, eu quero fazer terapia, mas ele não permite. Entende? Por quê? O que acontece? Aquele lixinho emocional que está aqui dentro, opa, Aldemir, chegou atrasado, vamos lá. Aquele lixinho emocional que está aqui dentro, tá certo? Que ele nunca contou para ninguém, pro pai, pra mãe, pros filhos, pro marido, pra esposa, pra ninguém, tá guardado aqui dentro. E se ele acredita em Deus, acredita numa força maior, ele acredita que talvez Deus ou essa força maior entenda e saiba o que está aqui dentro, porque escaneia ele por dentro, né? Porém, todo esse lixinho emocional, todas essas coisas ruins que está aqui dentro do cérebro dele, ele vai jogar na minha cadeira. Mas isso é extremamente confidencial. E no momento que eu concluo a terapia, eu faço auto-hipnose para me libertar também desse lixo emocional. Porque quando eu coloco o cliente em hipnose e a gente está em hipnose na terapia, eu também entro em hipnose junto e recebo também essa carga. E eu não quero carregar essa carga comigo. Quero deixar ela lá. Entende? Então é assim, vamos lá. Voltando. Então, coloca aí. Hipnose é mudança de percepção, hipnose é seguir instruções, hipnose é imaginar, pensar sobre, tá certo? Hipnose é sugestão. Vamos lá. Quem aqui de vocês aqui sugestiona seus filhos, dizendo, filho, faça isso ou faça aquilo? Coloca aí, hashtag eu. Quem aqui sugestiona seu filho? Ou filho, ou aluno, ou no trabalho, sugestiona alguém? Quem aqui sugestiona alguém? Coloca aqui pra mim, hashtag eu, hashtag eu. Vamos lá, vamos interagir. Você que está aqui, aperta e segura no coraçãozinho para que a live seja propagada para muito mais pessoas. Pega essa setinha e notifica os teus amigos. Quem aqui que está assistindo a live comigo, que está aqui junto comigo, já sugestionou alguém, já disse, cara, faz isso em vez de fazer aquilo. Ó, a Lúcia colocou, hashtag eu. Vamos lá, tem mais alguém aí que já sugestionou alguém, que deu alguma sugestão, né, para a pessoa fazer algo? Opa, Geneilson, eu, maravilha, vamos lá. Quem mais? Vamos lá, tem mais alguém? Tem mais alguém aí? Opa, Ivonete também, hashtag eu, maravilha. Vamos lá, tem mais alguém? Opa, apertei tanto que saí. Então vamos lá. Então o que acontece? Maravilha, um monte de gente falou aqui, hashtag eu. Galera, hipnose é sugestão. Então vocês todos são hipnólogos. Parabéns para vocês. Todos vocês são hipnólogos. Porque hipnose é sugestão. É simples assim. O problema é que a gente não pode ser tolo, a gente não pode ser ignorante, a gente tem que procurar conhecimento e entender com as fontes corretas, com o entendimento correto. Tem muito maluco aí que vende uma hipnose mística, que vende uma hipnose que cria expectativa, gera hipnose, autoridade gera hipnose, certo? Então, ou seja, tudo isso gera hipnose, gera estados hipnóticos. Então, ou seja, hipnose é simples, é uma característica natural da tua mente. E aí eu pergunto a você, que está aqui nessa live comigo, quantas vezes durante o dia, quantas vezes você já se percebeu parado assim olhando para o nada, com aquele olharzinho vidrado? Ou você viu algum amigo, ou você já se pegou assim, ou você vê um amigo que fica com aquele olhar vidrado, olhando para o nada. E você chega lá, fulana, o que está acontecendo? Você está meio aéreo hoje? Coloca aqui para mim também, hashtag eu também. Se você já viu alguém com um olharzinho vidrado, olhando para o nada, e aí você diz, cara, o que está acontecendo? Você está meio aéreo? Aí a pessoa, não, tranquilo, estava só pensando numa coisa aqui. Opa, Aldemir, tá vendo? O que é isso? Nesse momento que essa pessoa está com o olhazinho vidrado, olhando para nada, ela está imaginando, pensando algo. O corpo dela está ali, mas a mente dela está viajando. Isso é hipnose. Isso é hipnose. E aí, vamos lá. Muita gente vai dizer, mas Romero, e regressão? Regressão é algo de outro planeta, é algo sobrenatural, algo, né, que eu vou sair do meu corpo e tal. Olha para aí, ô Genês, conheço aí, esse é meu cliente da hipnose aí já. Eu, inclusive, já fiquei assim. Oi, Ivonete, a gente fica assim várias vezes por dia, ao dia, a gente fica assim várias vezes, porque quem comanda a gente é o subconsciente. Outra coisa, automatismo é hipnose. Quem aqui, na hora de tomar banho, pensa para tomar banho, vou lavar o pé direito, vou lavar o pé esquerdo, vou lavar o sovaco primeiro para lavar a cabeça. Ninguém pensa, é automático.
Ou seja, automatismo está a nível subconsciente, quem comanda é o teu subconsciente, a função dele é economizar energia, a função dele é autopreservação, é te autopreservar. Então, quanto mais economizar energia, mais rápido é. Quem aqui dirige? Quem aqui dirige? Coloca aqui para mim, eu dirijo. Quem aqui dirige? Coloca aqui, eu dirijo. Se você dirige, no dia que você foi aprender a dirigir, no período que você estava aprendendo a dirigir, era uma confusão, botar o cinto, botar a seta, ligar, ajeitar o retrovisor. E hoje não. Você faz tudo de modo automático. É automático, você entra no carro, tal, liga o carro, bota a seta, tudinho já sai e nem pensa. E se no meio do caminho você tem o hábito de ir de casa para o trabalho, de casa para a escola, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e se alguém pedir para você deixar um documento em algum lugar, meu menino é muito desatento para fazer a tarefa, não preste atenção. Wagner Cristiano, meu amigo, tenha cuidado com isso. Por quê? Não pelo seu filho, mas cuidado para não levar ele no médico e o cara dizer que ele está com TDAH, né? E aí, cara, vai dar Ritalina. Ritalina é o medicamento mais prescrito no mundo. Todo mundo agora tem déficit de atenção. Todo mundo no planeta tem déficit de atenção. Aí eu te faço uma pergunta, Wagner Cristiano. Será que o teu filho, ele tem falta de atenção? Ou as pessoas, ou a tarefa, ou aquele conteúdo não é interessante para ele, não se faz interessante para ele? Porque eu vejo muita gente tomando Ritalina, eu vejo muita gente dizendo que a criança tem falta de atenção, mas o moleque passa 3, 4 horas no videogame. Como é que eu tenho falta de atenção se eu passo 3, 4 horas no videogame? Agora, a nossa dieta hoje, né? A nossa dieta é de farinha, a nossa dieta é de carboidrato simples, o menino fica cheio de energia, o menino fica preso. Não tem milagre, né? Então, ou seja, tem que avaliar com cuidado, com carinho, tá certo? Então, tem que avaliar com cuidado, com carinho, tá? Então, vamos voltar para a hipnose. Então, automatismo é hipnose, tá? Então, vamos lá. Seguir instruções, sugestão, o que mais? Mudança de percepção, pensar, imaginar, tudo isso gera hipnose. E vamos para a pergunta da nossa Rosirene agora, responder a pergunta dela. Vamos lá. A hipnose é o nosso veículo. Hipnose não é terapia, tá? Hipnose não é terapia. A hipnose não faz nada. Nada. A hipnose é o veículo que vai te levar até esse evento aqui, que é o evento causador raiz. Tá certo? A hipnose, ela é o veículo. Imagina só que você pega um Uber, pega um ônibus, pega um metrô, pega teu carro, pega uma bicicleta e vai a um determinado local. A hipnose, ela faz isso, ela te conduz até lá. Como é que... o que ela vai fazer? Ela vai ser a chavinha, a hipnose é a chavinha. Imagina aqui, lembra que a gente falou do nosso cérebro, né? Aqui é o inconsciente, aqui é o subconsciente e aqui é o consciente. A hipnose é essa chavinha que vai fazer a gente acessar esse subconsciente. A hipnose vai fazer a gente acessar esse subconsciente. Tá certo? Fazendo com que a gente consiga comunicação com o subconsciente, que é essa vozinha que fala na nossa mente. Tá certo? Então, ou seja, a hipnose é simplesmente essa ferramenta. Então, o que acontece? Quando eu falo hipnoterapia avançada, porque tem uma abordagem mais impactante nessa abordagem. Porque hipnoterapia existem várias abordagens. Ah, Romero, não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Você está aqui, tem muito professor aqui, vamos lá. Você tem uma sala com 30 alunos. Você está ensinando o mesmo assunto. Eu te faço um questionamento. Pergunte. Se você nunca fez isso, faça isso um dia. Pergunte a cada um o que ele entendeu do assunto. Você vai perceber que vão ter 30 nuances diferentes. 30 nuances diferentes do mesmo entendimento. Ou seja, pode ser que tenha alguma coisa similar? Pode sim. Mas a grande maioria vai ter muita coisa diferente. Porque cada um vai entender da mesma coisa de acordo com a sua experiência emocional. Sua experiência pretérita de vida. Vamos lá, Romero tem 41 anos de idade. Vamos lá. De 0 a 41, né? Não sei se está dando para ver ali, de 0 a 41, eu tenho uma experiência de vida. Eu vi algumas coisas, eu participei de algumas situações, eu vivi várias situações, né? Então eu vou entender uma coisa, né, ao meu modo. Você já parou para pensar aqui, um exemplo, dentro de um relacionamento, você vai falar com alguém, vai conversar com o teu namorado, com a tua esposa, com o teu marido, né? E você conversa com ele. E aí ele pega e faz isso. Na hora que você está conversando com ele, ele faz isso. Ele está lá ouvindo, mas ele está de cabeça baixa. Por quê? Porque é o jeito que ele aprendeu a se comportar quando ele está sendo sabatinado. Mas você aprendeu
que nesse momento é o momento de olhar no olho e prestar atenção. E aí você pega e diz, por que você não está olhando para mim? Por que você não está prestando atenção? Está aí, deixando falar aqui sozinha? Entendeu? Porque você tem uma percepção de mundo e ele tem outra percepção de mundo. Você foi educado por uma ancestralidade, por uma família, e ele foi educado por outra ancestralidade e outra família. Então, ou seja, é desse jeito que acontece. Tá certo? Então vamos lá. No momento que a gente leva compreensão a nível subconsciente, entendimento, para esse subconsciente aqui, tá? O que vai acontecer? No momento que a gente leva compreensão, vamos lá, compreensão, reeducação, esse subconsciente, ele para de se comportar dessa forma. Ele para de agir dessa forma, tá certo? Só que isso aqui é algo pouco difundido, é algo pouco falado. Por quê? Porque imagina, a terapia não, que é algo complexo, né? Mas imagina se todos os alunos, todas as escolas, feito eu vim em São Paulo, uma escola que lá ensina a hipnose, ensina meditação, ensina um monte de coisa para a criançada. Você vai ter crianças mais saudáveis, porém os laboratórios não querem isso, eles querem te acorrentando você tomando remédio. Porque é mais dinheiro, dá grana. Um exemplo, os estudos da hipnose, né, há mais de 100 anos atrás, deram origem à nossa psicologia de hoje, mas a grande maioria não sabe. E o cara, quando é psicólogo, quando ele entra na faculdade, a primeira coisa que dizem a ele, Freud abandonou a hipnose. Porém, ele tão pouco procura saber ou pesquisar qual o motivo Freud abandonou a hipnose. Porém, o próprio Freud escreveu um livro dizendo os motivos que ele abandonou a hipnose. Naquela época, ele fazia hipnose com passos mesméricos, é fazer isso, é ficar aqui na tua frente fazendo isso. Você vai passar 300 anos para entrar em hipnose. E você entra em hipnose por quê? Você não tem para onde ir, tá lá aquele cara lá parado, feito uma banana parado na tua frente, você foge para dentro de você. E aí sim você entra em hipnose. Porém, ele disse, com todos os esforços que ele tinha, ele só conseguia hipnotizar 20% dos pacientes dele. E aí ele achou que enfadonho, achou místico e abandonou. Tá certo? Por quê? Porque ele não tinha técnica. Lembra? O Freud fumava, ele era rouco, ele não tinha uma voz muito agradável, tá certo? E não tinha o conhecimento das tecnologias e práticas que a gente tem hoje. Hoje a gente coloca uma pessoa em hipnose em, sei lá, de segundos a 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto e meio. Então assim, é extremamente rápido, tranquilo, eficaz, porque o entendimento é outro hoje, né? O conhecimento é outro. Porém, esse mesmo aluno que faz a faculdade de psicologia, ele esquece que Freud receitava cocaína para os seus clientes, para os seus pacientes, e fazia uso disso. Então, ou seja, a gente tem que ter a mente aberta para os conhecimentos, para os entendimentos da vida. Rosilene, ficou respondida a sua pergunta sobre a hipnose? Responde para mim, se ficou respondida a tua pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida sobre hipnose, sobre a terapia, o que for, manda para mim no direct, tá certo? Que a gente vai trocando essas dúvidas, tirando essa ideia, tá certo? Explicando um pouco mais essa ideia. Então, é isso que acontece. E aí o que acontece? A psicoterapia breve, com hipnoterapia avançada, ela é de 1 a 3 sessões. De 1 a 3 sessões. Tá certo? Então você vem, geralmente, uma avaliação, a terapia, tá? E um retorno. A avaliação, ela dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Tá? A gente vai falar sobre o que é hipnose, hipnoterapia, sobre o que te incomoda, tá? Sobre como o cérebro trabalha, de forma mais ampla. E aí, depois você vai para a terapia. Terapia de 2 a 3 horas, né? Eu vou responder o que a minha cliente disse ontem quando saiu da terapia. Ela disse, Romero, é muito intenso. É muito intenso. Ela quando chegou, ela estava com crise de ansiedade, ela estava já sentindo mal, tudinho, chorando. Se você dissesse um ar, ela se derretia. Saiu da terapia, o filho dela perguntou para mim, Romero, como é que minha mãe tá? Eu disse, só um minuto. Eu não vou te responder não, quem vai responder é ela. Tá? Então vamos lá. Quando ela saiu, ela respondeu. E ela disse, estou muito bem, nunca me senti tão bem na minha vida. Ela deu um abraço no pai, que o pai dela nunca disse para ela que amava, e ela deu um abraço no pai, que foi a coisa mais linda do mundo. E aí se você liga para essa pessoa e pergunta para ela, cara, como é que você abraçou seu pai? Eu, na minha mente. Mas foi a coisa mais real da minha vida. Nosso cérebro é assim, tá certo? Wagner Cristiano, tenho curiosidade e tenho medo. Você tem medo do desconhecido, mas acabei de te falar, né? Não precisa ter medo, tá certo? Então vamos lá. 1 a 3 sessões. E quando você sai da terapia, você vem já marcado, agendado, com um retorno com 30 dias. Porque é o tempo de você perceber as mudanças. Porque o nosso cérebro ele não é linear, tá certo?
Cada cérebro processa de um jeito, processa de uma forma. Tem gente que já sai da terapia, já começa a perceber as coisas diferentes, o seu campo de visão abre. Tem gente que é com uma semana, tem gente que é com 15 dias, tem gente que tem uma piorinha. E, na grande maioria, com 30 dias, você está perfeito. O tempo de evolução, de mudanças que você tem a percepção, até um ano. Até um ano você consegue perceber mudanças com a hipnoterapia. Só que você tem que ser muito metódico, muito detalhista, porque como as mudanças acontecem a nível subconsciente, teu subconsciente que manda em você e você faz as coisas sem perceber, muitas vezes você vai ter feito várias mudanças na sua vida que você nem se percebeu. Às vezes as pessoas dizem as pessoas que te alertam, cara, você mudou nisso, nisso, nisso. Cara, é mesmo, cara. Ou seja, às vezes quando o cliente vem pro retorno e aí a gente tá com toda a ficha dele lá, eu começo a fazer perguntas, ele começa a dizer, cara, é mesmo, mudei isso. E às vezes ele nem tinha percebido o tanto de coisa que ele mudou. Galera, a gente tá em cima da hora, tá certo? Mas é o método mais eficaz hoje da atualidade. E daqui a 10, 15, 20 anos você vai dizer, cara, aquele maluco lá da live tinha razão. Cara, e quanto é fantástico, quanto é extraordinário hipnoterapia avançada com abordagem correta. Um beijo a todos vocês que estão aqui. Se vocês quiserem tirar um print e me marcar, né, falar talvez um pouco, vou pegar o gancho do meu amigo ontem. Qual foi o aprendizado dessa live de hoje? Tira o print, me marca e coloca lá, hashtag, qual o aprendizado que foi, né, você teve hoje. Coloca lá, me marca, @hipnorecife e fala pra gente aí qual foi o aprendizado que você teve.